Olá, meu nome é Carolina Fernandes, eu sou especialista em pesquisa da GS1 Brasil e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre automação e como o varejo pode tirar proveito dos benefícios que a tecnologia pode oferecer. Já faz um tempo que a automação não se limita mais às linhas de produção e está presente em diversos ambientes. Equipamentos como leitores de código de barras, balanças eletrônicas, já fazem do varejo um grande adepto da automação no Brasil. A GS1, Associação Brasileira de Automação, para entender melhor como funciona a automação no país, faz estudos e pesquisas regulares e traz alguns insights e algumas ideias bem interessantes sobre como está o mercado brasileiro. Como, por exemplo, 26% das lojas já tem integrado à sua retaguarda o movimento da loja e 63% já utiliza o leitor de código de barras. Metade das ferramentas das empresas do Brasil já tem ferramenta de gestão, mas nem todas utilizam a nota fiscal eletrônica. E é por isso que hoje nós estamos aqui com o Alexandre Vicente, gerente de contas da Epson, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa parte de nota fiscal e de legislação. Olá, Alexandre, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, Carolina, bem, obrigado pelo convite. Está tudo bem comigo, obrigado. Então, Alexandre, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre nota fiscal eletrônica, nota fiscal do consumidor eletrônica, SAT e legislação? Claro que sim, Carol. Bom, primeiramente, pessoal, seria interessante a gente começar colocando como um pano de fundo, né, para você que nos assiste, quais são as tecnologias envolvidas, como a Carolina já mencionou algumas delas, e de uma forma assim bastante abrangente, e como a GS1 é Brasil, então a gente vai aqui procurar elucidar para você que nos assiste aí tendências em nível nacional e também peculiarmente falando um pouquinho de São Paulo, como que a tecnologia aqui no estado de São Paulo tem alterado bastante a forma de se trabalhar. Bom, eu começo então dizendo que o vídeo, ele para você que está nos assistindo aí, acompanha ele todinho, porque a primeira parte do vídeo, que se tem em mais ou menos 10 minutos, eu vou estar abordando um pouquinho mais sobre legislação e o pequeno e médio varejo, e na segunda etapa do vídeo, que é onde seria a cereja do bolo, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre os benefícios que os grandes do varejo, os gigantes, já adotaram, estão adotando, e que os PMEs, as empresas menores, também podem lançar mão dessas tecnologias, estar aprimorando o atendimento aos seus clientes, maximizando seus lucros, otimizando seus processos, ok? Ok. Alexandre, você pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre legislação, SAT e nota fiscal do consumidor eletrônica? Sim, claro. A nota fiscal, a NFCE, como é conhecida, ela é uma legislação que ela vem em substituição a uma legislação que nós tínhamos já de 2 décadas praticamente, que era a da impressora fiscal, ou também conhecido como ECF, emissor de cupons fiscais. O que acontece? A ideia da tecnologia, da adoção da tecnologia por parte do fisco é trazer uma otimização nos processos, é trazer mais automação para o ponto de venda, é trazer mais controle sobre o estoque, é saber qual o perfil do cliente que está dentro da sua loja, o que ele está comprando, quando ele compra, quanto ele compra, quando ele retorna para comprar novamente. Tudo isso através da informação no formato de uma nota fiscal eletrônica, que é um formato conhecido como XML, é possível, enquanto que na legislação anterior, através do ECF, nós não tínhamos tais benefícios, porque tratava-se de uma legislação que tinha como hardware de saída na ponta um equipamento que não tinha uma comunicação direta online com o fisco. A diferença entre a NFE e a NFCE, Carolina, basicamente está relacionada entre a venda que é feita entre o varejo e o cliente final, no caso aí a NFCE, que é a nota fiscal de consumidor eletrônica, e a NFE, ela é feita normalmente entre 2 empresas, ou B2B como é chamado também, ok?
E a NFE, que é uma tecnologia já mais antiga e de onde inclusive derivou a NFCE, ela surgiu com o intuito de facilitar as negociações entre as empresas e também facilitar a parte logística. Também tem muita relação com isso, na parte logística. Atualmente a gente tem o varejo em si, ele tem feito o uso da NFE para o cliente final quando está atrelado ou vai atrelar a uma entrega futura ou até mesmo uma garantia futura do produto. Então, produtos com maior valor agregado, normalmente se faz o cupom fiscal eletrônico, não é? E depois você se dirige até o caixa, normalmente tem um lugar lá para atendimento ao cliente, um caixa central, coisa assim, e é feita uma NFE. Essa NFE você leva para sua casa um espelho dela ou também um documento chamado DANF, que na verdade é um demonstrativo da nota fiscal, porque como é de eletrônica, ela é intangível, né? É um arquivo em formato XML que você não tem como levá-lo para casa. Muito bom, Alexandre. E você podia explicar um pouquinho para a gente como que o pequeno varejista, aquele que nunca teve nenhum tipo de automação, pode se beneficiar dessas novas tecnologias, dessa nova automação? Sim, Carolina. Bom, na verdade, hoje nós já temos na legislação que está posta, foi publicada. Vou pegar o caso de São Paulo com a questão do SAT fiscal. Em 2012 foi feita a publicação da legislação, que é a portaria CAT 147 ou 147, e em 2015 ela entrou em vigor com os primeiros quinais, né, os primeiros contribuintes a serem exigidos ou obrigados a utilizar a tecnologia. E essa tecnologia, que seria no caso o SAT fiscal, ela traz vários benefícios. Então, vou pegar aqui, eu tenho para poder apresentar para vocês, para ficar mais fácil. Se nós tivermos, por exemplo, um pequeno comércio, nós vamos ter uma impressora como essa que eu coloquei aqui, que é uma impressora térmica, ok? E teremos para fazer, junto com ela, o SAT fiscal, que é esse equipamento aqui. Depois eu explico um pouquinho melhor sobre os dois equipamentos. O que acontece? Com esses dois equipamentos e também com um software de automação comercial, um software de PDV, o pequeno comércio, o pequeno e médio varejista, ele já estará se adequando à legislação. No caso de São Paulo, se for fora do estado de São Paulo, vários estados do Brasil já têm a nota fiscal eletrônica para o consumidor. Aí só é necessária a impressora térmica e o software de automação comercial, que este é quem faz toda a tratativa de comunicação e geração desses XMLs e tráfego junto ao servidor do fisco, porque tudo é eletrônico, né? Então além de ele utilizando o SAT, ele também, além de seguir a legislação, ele também tem mais benefícios com isso. Sim, aqui eu falei só da questão da adequação junta à legislação. Agora, os benefícios em si, trazendo de novo aqui para o ambiente de São Paulo, né, que é onde nós estamos, nós temos a desobrigação acessória, que com o ECF existem várias obrigações hoje. Um exemplo disso, aqui no estado de São Paulo, desde 2007, existe a obrigatoriedade da geração de um arquivo chamado Nota Fiscal Paulista, Sim. que é para um programa de incentivo e que gera pontos, sorteios, etc. Esse arquivo, que é algo que tem que ser feito cotidianamente e entregue mensalmente para o fisco, é uma obrigação acessória ao ECF. Quando sai da impressora fiscal e vem para a tecnologia do SAT fiscal, essa obrigação acessória ela deixa de existir. Por quê? Porque o SAT é um equipamento, um sistema autenticador e transmissor de cupons, né? Então, assim, para ficar claro aqui como funciona, o SAT é esse equipamento que eu tenho aqui em minhas mãos, Carolina. Então, certo. Aqui dentro existe um software fiscal, que é homologado pelo próprio fisco. O aplicativo de automação comercial, ele vai se comunicar através de uma porta aqui que nós temos, Ethernet, ok? Uhum. E quando nós temos uma comunicação entre o aplicativo e o SAT, esse SAT já autentica o documento. Então é uma comunicação local que está acontecendo. Quando ele faz essa comunicação, posteriormente o SAT irá de tempos em tempos, isso aqui é programável, ele irá transmitir para o servidor do fisco. No entanto, o contribuinte ou o varejista menor, ele não precisa fazer mais nada. Se ele já falou, no momento da venda, o software de automação comercial de PDV falou com o SAT,
e o SAT autenticou aquele documento, a obrigação dele é aquela ali. A partir disso, já é do SAT com o servidor do fisco. Não há mais uma obrigação acessória. Então esse é um dos grandes benefícios que o SAT trouxe. Mas não para por aí. Nós temos outros benefícios, como por exemplo, os antigos ECFs, as antigas impressoras fiscais, necessitavam de muitas manutenções, necessitavam de lacre e várias intervenções, porque era um equipamento mais complexo, não é? Então, o SAT não. O SAT já é um equipamento blindado, que trabalha aqui sem mecanismo impressor nem nada, ele é apenas um autenticador e transmissor, então é um equipamento muito mais estável. Esse é um outro benefício. E eu elencaria aqui como um outro grande benefício o fato de que o SAT ele é blindado, ou seja, em havendo algum tipo de dificuldade no funcionamento dele, caso ele seja avariado de alguma forma, ele é substituído, no caso da Epson, em até 2 anos, caso aconteça algum problema, a Epson troca em garantia para o seu cliente. E é assim, ele leva até um autorizado Epson, entrega o avariado e recebe um novo dentro do tempo da garantia, que é de 24 meses. Então facilitou bastante a vida do contribuinte. Não, sem dúvida. E o varejista, se ele tiver uma queda na internet, por exemplo, e não tiver uma conexão naquele momento, o aparelho SAT garante que a transmissão seja feita. Você falou uma coisa bem legal aí, que é o seguinte, é um outro benefício que eu não lembrei de citar. O equipamento SAT, ele não precisa, apesar dele ter aqui a portinha de conexão aqui com, vou mostrar aqui para o nosso telespectador, ele tem a porta aqui para conexão com a internet, ele não é obrigatório o uso de uma internet o tempo todo disponível para ele, ok? Ele trabalha por uma questão de especificação, ele pode trabalhar até 9 dias sem estar na internet. E no 10º dia, sim, ele precisa ser colocado num cabinho de rede aqui para que sejam transferidos os cupons nele armazenados. Nossa, excelente. Muito legal, né? Muito e assim, legal. Independentemente do número de cupons, que o nosso tem uma memória bem extensa, ele suporta um volume altíssimo de cupons nesse intervalo de tempo. Ok? Agora me fala um pouquinho sobre tendências, sobre como os varejos que já utilizam sistemas automatizados podem modernizar o atendimento, se destacando da concorrência. Então, Carolina, isso aí que você está falando é agora, sem sombra de dúvidas, a nova onda do momento, isso aqui eu posso chamar de onda. Vou deixar aqui para ficar o logo ali da Epson. O que você está vendo aqui, Carolina, é uma impressora portátil, ok? Nossa, é pequenininha, por né? favor, pode pegar. E essa ainda é a maior que nós temos. E Nós temos impressora com a metade desse tamanho disponível para os nossos varejistas aí utilizarem. Então, Carolina, como eu estava te explicando, essas impressoras portáteis, elas permitem uma experiência inovadora e muito agradável para os frequentadores das lojas aí do varejo. No processo tradicional, você é atendida ali por um especialista na gôndola do estabelecimento, que faz o que nós chamamos de pré-venda, lhe conduz até o caixa, ou pede que você vá até o caixa, e depois você vai até o retira e faz a retirada da sua mercadoria. Utilizando uma impressora como essa aqui, em um smartphone ou até mesmo um tablet, a experiência muda e para muito melhor. Ou seja, você vai, recebe o mesmo atendimento na gôndola, só que ali mesmo, naquele momento, a pessoa já pode fazendo uso de um smartphone ou de um tablet, e tendo uma impressora dessas aqui disponível junto na hora, ela já faz o fechamento, já recebe, já lhe entrega o comprovante e você já é conduzido até o retiro, ou alguém já vai lá e retira para você e lhe entrega em mãos na porta. Então é uma experiência muito legal, que você se sente muito melhor atendida, ok? E um outro detalhe importante é que eu havia comentado que esse daqui era o nosso maior modelo. E por que esse daqui é o maior modelo portátil? Porque é um modelo mais robusto, que tem a missão, vamos colocar assim, de trabalhar em operações mais críticas, pode sofrer uma queda eventualmente, ou cair algum tipo de líquido aqui que ela está preparada. E além disso, ela tem como diferencial, essa máquina aqui, que é o modelo TM-P80, tem a particularidade de ter uma bateria que dura até 40 horas de trabalho ininterruptas. Então é muito bom para um caso como, por exemplo, uma feira, um evento, um lugar onde você esteja com dificuldade para ter acesso a um ponto de energia para fazer a recarga dela, ok? E nós temos ali o modelo TM-P62 ou até mesmo o TM-P20, que são modelos de tamanho de polegada menor, onde você pode adotar aí, fazer uso de uma bobina de POS ou bobina da maquininha de cartão, como o pessoal também fala. Okay? Que é aquela bem estreitinha, né? Exatamente, que é aquela bem estreitinha. E aí com isso você tem
uma máquina adequada a cada necessidade. A gente costuma sempre dizer na Epson que assim, nós trabalhamos cada modelo de acordo com a necessidade. Então, cada nicho de mercado com a sua necessidade. Tem um outro modelo que eu não trouxe aqui, infelizmente, um exemplar, mas é bastante voltado para um mercado específico, que é uma impressora de etiquetas. O modelo é TM-L90 e o objetivo dela é impressão de etiquetas térmicas, ok? Então, quando uma rede do varejo adquire uma dessas, ou na verdade uma série delas, tem por objetivo principal reduzir os custos com suprimento. Nós temos vários clientes, principalmente no ramo de farmácias, que utilizam essa impressora para fazer a identificação daquele que está comprando o medicamento controlado. Então ele cola uma etiqueta no verso da receita, porque é obrigatório, isso é uma legislação, tá certo? E quando não tem um cliente na loja e eventualmente é necessário, é feita também a reprecificação, é feita a impressão dos preços que vão lá na gôndola. Então é uma máquina que tem bastante uso nessa linha, tá certo? Ou até mesmo algumas companhias aéreas utilizam para fazer a etiqueta de bagagem, aquelas etiquetas bem extensas, bem longas, de mais de meio metro de comprimento. Então, são equipamentos voltados cada qual para o seu mercado. Esses que eu trouxe aqui é com foco no pequeno varejo, no varejo menor, que é voltado para atender justamente as necessidades de venda lá no ponto de venda, no PDV que nós falamos, não é? A impressora TMT-20, é importante que se diga o seguinte, não somente a questão que envolve a impressão do cupom, mas tem ainda a impressão de cupons promocionais, que se pode ser feito através dela. Aliás, muita gente desconhece isso, sabia, Carolina? Muita gente adquire uma impressora dessa e por desinformação, uma impressora Epson mesmo, ela não faz um uso assim mais abrangente do equipamento. Um equipamento como esse permite a carga de imagens, de até 5 imagens dentro dela, a gente chama de bitmaps, né, ou figurinhas, vamos chamar assim, e você pode, ao longo do ano, desenvolver várias campanhas promocionais. Você pode pegar a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, o Carnaval, enfim, o Natal, e fazer um festival de campanhas. E com isso você faz o que nós chamamos de cuponagem, ou seja, cupons de descontos, cupons promocionais de descontos, visando fidelizar o seu cliente. Então muita gente está preocupada, eu vou automatizar o ponto de venda, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser multado. O meu recado é, não se preocupe em automatizar o seu ponto de venda para evitar uma sanção da lei, aí uma investida de um fiscal. Se preocupe sim em automatizar o seu ponto de venda para que o seu cliente seja melhor atendido, fique mais satisfeito e retorne mais vezes à sua loja. Se preocupe em automatizar o seu ponto de venda para que seus funcionários trabalhem melhor e mais felizes. E você mesmo no final do dia, com a sua rentabilidade que vai aumentar, você também vai ficar mais satisfeito. Esse que deveria ser o maior objetivo de se automatizar o ponto de venda. Excelente, então são muitos benefícios além de cumprir a legislação. Exatamente. Esse é só um detalhe, apenas um detalhe. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer para a gente, Alexandre? Algum recado que você gostaria de deixar? Olha, o recado, como a gente deu um recado um tanto quanto extenso aqui, a gente falou de bastante coisa. Se você eventualmente ficou com alguma dúvida, se você gostaria de tirar essa dúvida, assim, esclarecer melhor, você pode, na página aqui do webinar, você vai encontrar os nossos contatos, você pode fazer contato conosco, temos uma equipe de especialistas aguardando por suas dúvidas, e se você não ficou com nenhuma dúvida e a sua única dúvida é onde eu posso adquirir esses produtos, você também encontrará na página do webinar os contatos para que revendedores façam contato com você e consigam as melhores condições de Epson para você e sua loja. Excelente, muito esclarecedor. Obrigada, Alexandre. Obrigado.